no ar mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas, dê o like fortalece muito o nosso canal, você estará nos ajudando. Estamos indo rumo a 200 inscritos. Nos ajude. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você também, amigo internauta. O tema de hoje é a tentação do Egito. Na realidade era assim, o Egito era conhecido muito pelo seu rio, o Nilo. O Nilo era conhecido como o rio da vida. E também era endeusado pelos egípcios. E todos que passavam por aqueles desertos, quando estavam em apuros, queria água ou alimento, corria para o Egito. Geralmente nos desertos havia fome, então eles corriam para o Egito. Por quê? Por causa do rio Nilo, que sempre tinha água em abundância para o país. Em Gênesis 12, versículo 10 até o 20, Abraão deixou a terra prometida e ele foi para o Egito. E também o faraó, ele teve um comportamento até razoável. Por que então aconteceu isso? Bom, Abraão chegou em Canaã e havia fome sobre a terra. Então ele saiu de Canaã e foi para o Egito. E chegando lá no Egito, ele entrou numa fria, porque diz as Sagradas Escrituras que Sarai era bela e formosa à vista. Fico imaginando quão bela era Sarai. Exatamente para chamar a atenção de um faraó. Aliás, os seus conselheiros, os príncipes, viram Sarai, ficaram abismados com a beleza de Sarai e levaram ao conhecimento de Faraó. E Faraó foi perguntar quem era aquela moça. Abraão, agora, ao invés de confiar em Deus, confiou em suas próprias iniciativas e disse que Sarai era irmã. Bom, pelo fato de ser irmã, Faraó levou-a para sua casa e tratou bem Abraão. Deu-lhe ovelhas, dinheiro, bens, servos, escravos. Enriqueceu Abraão. Mas é interessante notar que Deus nunca abandona seus filhos. E Deus apareceu para Faraó e disse: não toque nessa mulher. E disse que iria descer pragas sobre o Egito. Faraó ficou abismado ao saber que Sarai não era irmã simplesmente, mas era também esposa. E Faraó foi bravo para cima de Abraão, disse: como você faz uma coisa dessa para mim? Se não fosse o teu Deus que aparecesse, eu iria te destruir. E Abraão disse: olha, na realidade eu não menti, de fato ela é minha irmã, mas também é minha esposa. E relatou o caso, que ele ficou bem preocupado, exatamente porque ficou com medo, e explicando para Faraó que se falasse que era sua esposa, tinha medo que matassem ele e Abraão por amor a Sarai, para tomar-lhe a mulher. E então ele ficou bastante preocupado. Sabem o que acontece com Abraão? Abraão está na graça, sob a graça de Cristo. Abraão acreditava de fato na morte do cordeirinho. Então Abraão estava debaixo da graça, Deus cuidando de Abraão, mesmo em situações difíceis, mesmo ele complicando o relacionamento dele com Deus. Mas de qualquer forma, Deus é um Deus de amor. Isto será explicado para todos os salvos do céu um dia. Eu quero estar salvo para mim ouvir de Deus qual foi a explicação, por que ele ameaçou o faraó, sendo que a culpa foi de Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus cumpre a sua aliança. O problema somos nós, que nem sempre nós confiamos em Deus e cumprimos a nossa parte. Mas veja, qual foi o relacionamento então entre Abraão e Faraó? Quando Abraão chegou no Egito, foi confrontado com a ameaça de Faraó. Porém, em vez de buscar ajuda, orientação de Deus, recorreu à política e às mentiras. No entanto, o engano de Abraão se voltou contra ele próprio. Olha, que coisa terrível, não é? Foi
precisamente por ter mentido e afirmado que Sara era sua irmã, que o faraó a levou para o seu harém, conforme está em Gênesis 12, no versículo 15. Muita gente já pensa assim, o faraó já dormiu com Sara e pronto. Não, não foi assim. Ela foi levada para o harém, e ela seria levada para o faraó ter relações sexuais com elas, mas não foi levada, ela foi levada para o harém. E comparando logicamente com Gênesis 12, versículos 19. Ironicamente, foi também por acreditar que Sara era irmã de Abraão que Faraó a tomou e também tratou bem a Abrão, conforme está em Gênesis 12, 16. Assim como Abrão havia planejado. Gênesis 12, versículo 13. A história é cheia de ambiguidades. Mesmo quando Abrão mentiu, estava dizendo a verdade, pois Sara era e não era sua irmã. Ela era sua meia-irmã. Ela era e não era. Era meia-irmã. Mesmo quando Abraão foi abençoado com todas as dádivas do faraó, ele foi amaldiçoado, pois sua esposa estava no harém do monarca. De qualquer forma, Abraão achava que ia resolver com a mentira dele, não resolveu e pior, levaram Sara o que ele temia que acontecesse. Terminou acontecendo. Deus não repreendeu Abraão. No entanto, quando o faraó falou suas palavras, soaram como as palavras de Deus e tornou-se uma repreensão, como Deus tivera feito a Adão lá no Éden, conforme está em Gênesis 3, versículo 9, comparando logicamente com Gênesis 21, 17, 22, 11 e também o versículo 15 e 16 do mesmo capítulo 21, 22. Também é interessante que o faraó tenha feito uma série de perguntas, assim como quando Deus chamou Adão, conforme está em Gênesis 3, 9 e 11. O paralelo entre essas duas repreensões sugere que o pecado de Abraão era semelhante ao de Adão, questão de obediência, escolher obedecer ou não obedecer. Abraão caiu no mesmo erro de Adão. Que coisa triste, não é? Abraão continuou a viajar para o sul e de novo foi provado sua fé. Os céus retiveram a chuva, os ribeiros pararam de correr nos vales e a relva secou nas planícies. Os rebanhos e o gado não encontravam pasto e a morte pela fome ameaçava todo o acampamento. Todos estavam avidamente atentos para ver o que Abraão faria ao lhe sobrevir dificuldade após dificuldade. Ao ver, porém, sua confiança inabalável, sentiram que havia esperança. Eles sabiam que Deus era amigo de Abraão. Que coisa linda, não é, amigo? E que ainda o estava guiando. Não é porque Abraão errou que Deus o abandonou, mas aquelas pessoas que estavam ao seu redor, seus escravos, seus servos, pessoas que estavam ali atentos para as atitudes de Abraão, entendeu que Deus ainda estava com seu patrão. Com oração fervorosa, pensava em como preservar a vida de seu povo e de seus rebanhos, mas não consentia que as circunstâncias abalassem sua fé na palavra de Deus. Para escapar da fome, desceu ao Egito. Mesmo em meio àquela situação angustiante, não abandonou Canaã, nem voltou para a terra dos caldeus, de onde viera e onde não havia falta de pão, mas buscou um refúgio temporário, tão perto quanto possível da terra da promessa, com o intuito de voltar em breve para o lugar em que Deus o colocara. Em sua providência, o Senhor trouxera essa prova a Abraão para lhe ensinar lições de submissão e paciência. Lições que deveriam ser registradas para benefício de todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Eu não sei para quem estou falando neste momento, dos amigos ouvintes da Rádio Milênio, nem dos amigos internautas, mas uma coisa eu sei, que todo sofrimento serve também para aperfeiçoamento. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. As mesmas provações que da maneira mais severa testam nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem nos levar para mais perto de Cristo. Parece estranho, não é, amigo?
Mas é verdade. Por quê? Quando a gente tem muito dinheiro, a gente confia no dinheiro. Quando a gente tem tudo, bom emprego, a gente confia no bom emprego. Mas quando vem dificuldades e problemas, a gente corre para Deus. Nós temos que aprender a correr para Deus nesse momento e também na hora de riqueza, na hora que temos tudo na vida. É Deus quem nos dá. Tudo é dele. Para que possamos depor todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que Ele, Cristo, em troca nos dará. Você encontra isso em Patriarcas e Profetas, páginas 98 e 99. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e sobremente exemplificada em sua vida. Sara era muito bela e formosa, muito bonita, conforme está em Gênesis 12:11. E ele não duvidou de que os egípcios de pele morena cobiçariam a bela estrangeira e que, a fim de consegui-la, não teriam escrúpulo de matar seu marido. Presumiu que não seria culpado de falsidade ao apresentar Sara como sua irmã, pois era filha de seu pai, embora não de sua mãe. Entretanto, essa omissão da verdadeira relação entre eles era engano. Nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, com o intuito de fazer dela sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízo sobre a casa real. Por meio disso, o rei descobriu a verdade e, indignado pelo engano praticado para com ele, reprovou Abraão e restituiu-lhe a esposa, conforme está em Patriarcas e Profetas, livro, na página 99 e 100. Por que toda essa experiência com Abraão é contada para nós hoje? Porque nós admiramos Abraão. Porque ele é contado lá na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11 como o pai da fé. Ora, se Abraão foi chamado pai da fé e errou tanto, nós também podemos errar, amigo ouvinte da Rádio Milênio, e você, amigo internauta. Mas o que nós não podemos é continuar no erro. Mas se arrependidos, voltarmos para Deus, pedir perdão e não mais praticá-los, logicamente Deus nos perdoará. E seremos também homens e mulheres de fé. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, Tu és o nosso Criador, o nosso benfeitor. Continue conosco, dando-nos conhecimento, fé, vontade de ler a Bíblia, Senhor, de estudar as Escrituras, saber quem és Tu. Nos ajude, Pai. Toma-nos em Teus braços de amor e abençoe a todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio, abençoe todos os amigos internautas. Toma-nos, ó Deus, para que possamos ser somente Teus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando enviando esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de escola, e divulgando em suas redes sociais. Compartilhe. Você quer ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo, 24 horas? Clique aqui na descrição, o link da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz e Maranhão. Você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Boa Notícia de Manhã, ouvir o nosso amigo Elmo Silva, e também ouvindo belas músicas. Quer adquirir um livro que fala de vitória, de sucesso em meio a situações difíceis? Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Está aqui na descrição o link do autor, todos os contatos. Adquira, fale com ele. É o nosso amigo doutor Esmeraldo Tertuliano. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Forte abraço. Até o próximo vídeo.